Contar uma coisa pra vocês que desde que eu comecei a programar, uma das perguntas que eu mais ouço disparadamente é: Rafa, como que faz um aplicativo? Bom, com base nessa afirmação, se você é essa pessoa que sempre fica me perguntando, para de perguntar que agora eu vou explicar e assiste esse vídeo. Lembrando que eu preciso explicar tudo de uma forma bem resumida, primeiro para ficar fácil para entender, e segundo que tem muita coisa para mostrar e muitas delas nem é tão importante agora. Esse não é o vídeo onde eu vou explicar para você como é que funciona o sistema operacional do Mac, talvez em algum outro vídeo. Basicamente, você tem um aplicativo chamado Apple Store. Nele você consegue procurar e baixar aplicativos para o seu Mac. É como se fosse a Play Store do seu celular Android. Então você vai procurar um software chamado Xcode, tá? Eu já tenho ele instalado aqui e é através dele que você consegue desenvolver aplicativos. Ele tem o tamanho de 8 GB, não é muito grande para um software dessa capacidade, então vamos começar. Quando você clicar nele, ele vai abrir essa janela com alguns projetos recentes, também com 3 opções aqui, onde você vai começar um projeto a partir de um playground. É como se fosse um console onde você faz alguns comandos em Swift para testar função, fazer cálculo, testar sintaxe. É como se fosse um playground, um lugar de diversão mesmo. A gente consegue criar a partir de um projeto já existente, um repositório, e a gente consegue criar um projeto novo. É esse que a gente vai clicar aqui agora. Então, quando você clica aqui, ele dá diversos templates para você utilizar. Seja um template onde já tem uma tab bar embaixo, seja um master detail app, seja um jogo, seja um aplicativo pro iMessage, seja um aplicativo de realidade aumentada. O que a gente vai utilizar é esse daqui, ó, que é o primeiro, onde ele vai criar um projeto. Nesse projeto ele vai configurar uma simples tela em branco, sem nada, e a partir dela a gente vai criar o nosso primeiro aplicativo para iPhone. Então, você vai dar um next e você vai colocar o nome do projeto. Então eu vou colocar primeiro app. Aqui você vai colocar a sua conta de desenvolvimento. Não é necessário ter uma conta para você desenvolver no Xcode, mas é necessário para você publicar na loja. Aqui você coloca o nome da sua empresa ou o nome da sua organização. Aqui tá o meu nome, beleza? Isso aqui é um padrão, tá? É como se fosse www.youtube.com, só que você coloca de uma maneira invertida. Você coloca com.youtube, o nome do seu projeto, que é primeiro app. No caso, só esses dois aqui, porque o primeiro app ele já tá colocando aqui embaixo, ó. Você consegue ver que ele já tá colocando o primeiro app. Se fosse .com.br, estivesse trabalhando numa empresa brasileira, ficaria assim, tá? Esse Bundle Identifier é importante. Ele é o ID do seu app. E esse ID é único. Não existe nenhum aplicativo que tenha um ID desse repetido, tá? Então ele é único, por isso que ele concatena o nome da empresa e o ID do app, tudo isso junto. A linguagem de programação a gente vai usar Swift. Você tem a opção de usar Objective-C ainda, apesar de ser muito antigo, mas a gente vai usar Swift. E a interface a gente tem a opção de usar Swift UI ou Storyboard. Se você quer saber como que funciona Swift UI, tem vídeo aqui na descrição ou aqui no card aqui em cima, tá bom? Aqui tem a opção para você marcar que quer usar Core Data, teste unitário. Então nesse primeiro momento a gente vai criar um aplicativo bem simples, então a gente não vai marcar essas opções, tá? Então na hora que você criar a aplicação, você vai selecionar o local onde ela vai ser hospedada, né? Vou colocar em documentos mesmo. Maravilha, criamos o nosso primeiro projeto. Primeiro você tem o app delegate e o scene delegate. Basicamente são arquivos que cuidam do ciclo de vida do seu app como um todo. É um lugar onde você consegue pegar os eventos de quando o aplicativo é minimizado, quando você inicia o app a partir de alguma notificação. É um lugar bom também para você configurar algum SDK de terceiro que você está usando. Ele cria esse arquivo chamado ViewController, que é a nossa tela. Ele já cria um método aqui chamado didload. Isso aqui é um método que faz referência ao ciclo de vida da controller. Então, quando ela é criada, quando ela aparece, quando ela some, quando ela é desalocada de memória. Para cada evento desse tem um método que eu explico nesse vídeo aqui que está aqui em cima ou na descrição, tá bom? Esse aqui é importante, que é o arquivo .storyboard. Então, quando a gente optou por selecionar storyboard, não Swift UI, já cria esse arquivo automaticamente. E esse storyboard você consegue, conforme a aplicação vai evoluindo, ver um fluxograma de tudo que está acontecendo. Então, a gente tem uma controller, então você vai selecionar ela, e isso daqui é importante aqui também, aqui do lado, ó. Essa coluna aqui, você consegue mudar os atributos relacionados àquilo que você está selecionando. Então vamos colocar alguns componentes nessa tela para a gente ver o que a gente tem de ferramenta para trabalhar. Você vindo aqui nesse mais, você tem vários componentes que você pode usar dentro da sua aplicação, e o que você precisa fazer é simplesmente clicar e arrastar. Então eu vou colocar aqui um label, tá bom? Então você vê que aqui na coluna dos atributos ele já mudou, porque eu já selecionei um label. Então aqui você pode mudar praticamente tudo. Você pode trocar o texto, vamos colocar primeiro app. Então você trocou o texto, você consegue trocar a cor, colocar vermelho, você consegue aumentar a fonte, trocar o tipo da fonte, colocar uma fonte customizada, ó.
Você consegue alterar o tamanho, então vamos colocar aqui 27. Você consegue arrumar o alinhamento dela também, então vamos esticar aqui, ó, deixar o label assim. Consegue colocar centralizado, à esquerda, à direita, vamos deixar centralizado aqui. Então você pode esconder, ó, no hide você esconde esse componente. Então você consegue customizar praticamente a aplicação inteira só usando esses arquivos de layout. No caso a gente está usando o storyboard. Vamos colocar mais algumas coisas aqui. Eu coloco o label, vou colocar um botão centralizado também. Eu vou colocar um segment control. Vindo no mais eu tenho mais o que? Eu tenho um componente de texto que a gente usa bastante. Só você clicar e arrastar. Tem um slider também, beleza? Vou colocar ele aqui. Eu tenho um switch também. Temos um activity indicator. Isso aqui é um componente que você usa para quando você está carregando alguma coisa. É o loading padrão do sistema operacional, tá? Você tem um progress. Isso aqui você configura programaticamente. Um page control também. Vou colocar um stepper. Então aqui table view é a nossa lista. Então se você quiser colocar uma lista de informações, é o table view que você usa. Collection view é uma lista também, mas tem colunas customizadas. Você pode colocar 3 colunas, 4 colunas. Scroll view, text view. Eu vou colocar uma view aqui, ó. Você consegue colocar componentes dentro dele também. Então vamos supor, vou colocar isso aqui dentro dessa view. Vou colocar um botão dentro da view. Então você vê que ele já coloca aqui dentro, ó. Então se você alterar o posicionamento aqui, ó, vou alterar o posicionamento dessa view para 0. Ela vai junto com todos os componentes que estão dentro dela, tá? Então 600, vou colocar aqui o que tava, acho que era 650. Se você colocar para esconder essa view, ela vai esconder todos os componentes que estão dentro dela também. Você consegue alterar as propriedades, falar que o fundo dela é vermelho também. Só a partir daqui você consegue customizar o seu app por completo, tá? Aqui você também consegue colocar uma outra tela. Vamos procurar uma controller. Aqui, viu o controller? Vamos puxar para cá. Criei uma segunda tela para nós. Deixa eu só abrir, otimizar um pouquinho o espaço aqui. Criamos uma segunda tela para nossa aplicação. E veja que conforme o projeto for crescendo, você vai acabar vendo 5, 10, 20, 30 telas aqui e você consegue ver o seu aplicativo de um panorama bem geral. É bem legal isso daqui, tá? Então, apesar de não ter usado nenhuma linha de código, a gente já conseguiu colocar vários componentes do sistema operacional numa tela e a gente vai conseguir rodar a aplicação agora. Aqui em cima você consegue dar o play e aqui, ó, você seleciona o device que você quer simular para sua aplicação. Você consegue utilizar desde iPad até iPhone e o que você desejar. A gente vai usar um iPhone 11 Pro Max. Então ele vai simular um device de verdade aqui dentro. Esse é o nosso primeiro app onde a gente acabou de criar aqui, tá? Então você tem aqui o label que a gente colocou, você tem o botão, você tem esse segment control aqui que é muito utilizado para você fazer algum tipo de filtro em alguma busca, enfim. Esse é um campo de texto, tá? Que ele abre o teclado. Esse é o slider, esse é o switch, o activity indicator, que é esse componente, a gente precisa chamar um método para ele ficar rodando, tá? Então a gente não fez isso ainda. Esse é o stepper, onde você pode incrementar valores ou não. E esse é a nossa view que a gente pintou em vermelho, tá? Como que o projeto consegue entender que a primeira tela da nossa aplicação é essa? Tá vendo que tem uma seta chamada Storyboard Entry Point? Quer dizer que quando eu carregar esse storyboard aqui, essa tela vai ser a primeira a ser carregada. Tanto que se eu colocar aqui, ó, pegar um label desse e colocar aqui, ó, colei ele aqui, vamos colocar segunda tela e vamos pintar de roxo. Então, como eu coloquei o Entry Point aqui nessa tela, quando eu rodar a minha aplicação, o que vai acontecer? A tela que vai ser carregada é essa segunda tela, tá? Você pode fazer tanto assim, puxando essa setinha, quanto vindo aqui nas propriedades, marcar esse daqui, ó, falando que essa é a view controller inicial. Ele automaticamente vai colocar a seta aqui do lado, tá bom? Então, todas as view controllers que você for criando vai ficando aqui do lado esquerdo e tudo que você colocar aqui de view controller também vai aparecer nessa estrutura de navegação que você vai conseguir ver todo o fluxograma do seu projeto num único arquivo, porque a gente optou por escolher o storyboard. Mas mesmo a gente ter optado por escolher o storyboard, nada impede da gente não utilizar o storyboard e criar um arquivo de layout separado para cada controller. Depois do storyboard, a gente tem um arquivo de assets. Todas as imagens da aplicação a gente vai colocar dentro desse arquivo, tá? Ele já vem um pré-configurado que são os ícones da aplicação. Aqui você vê que ele está selecionado para iPhone e para iPad. Eu vou selecionar só o iPhone para ele mostrar menos opções de ícones. Então cada ícone vai em um lugar diferente. Então quando você colocar esse ícone aqui, ele vai aparecer nas notificações do iPhone. Esse aqui vai aparecer nas configurações. Esse aqui no Spotlight. Esse aqui vai ser o ícone do aplicativo no iPhone. Esse daqui vai ser o ícone na Apple Store, que normalmente é maior, 1024 por 1024. Esse Launch Screen é a tela de Splash Screen, aquela que você, na hora que clica no app, ele abre. Esse Info Playlist é um arquivo de configuração, onde a gente não vai entrar muito em detalhes nele agora, tá? E aqui no arquivo do projeto tem várias colunas com diversas funcionalidades, onde a gente também não vai entrar muito em detalhes nela agora, mas a General é a mais interessante
interessante, onde você tem o nome do aplicativo, aquele que vai ficar embaixo do ícone quando você publicar ele na loja. Aqui tem o ID, aqui tem a versão dele, então sempre que você vê um aplicativo 2.0.5, 2.0.10, é aqui que o desenvolvedor muda e começa a aparecer lá. Aqui a build você muda se você gerar uma segunda build para a mesma versão, tá? Você coloca a build 2 da mesma versão aqui. Aqui é interessante porque você fala que o seu aplicativo só vai suportar iPhone, então pelo mesmo projeto você consegue tanto desenvolver uma aparência para iPhone quanto desenvolver uma solução para iPad no mesmo projeto. Aqui é a interface principal de inicialização do nosso projeto. Aqui é o storyboard, tá? A gente inicia esse storyboard porque a gente selecionou ele aqui. Esse device orientation quer dizer que o nosso aplicativo suporta diversas orientações. Então, portrait é ele em pé, upside down é ele de ponta cabeça e o landscaper é para esquerda ou para direita. Então, alguns aplicativos têm a funcionalidade de você rotacionar e ele muda o layout da tela. E o nosso a gente só vai deixar portrait, que a gente só vai deixar esse layout em pé. Aqui a gente tem definido qual é o ícone da nossa aplicação, então ele está configurado aqui. Então a gente define que o ícone da nossa aplicação vai puxar desse arquivo que está configurado lá. Então nesse ponto do vídeo você conseguiu entender conceitos importantes, porém básicos, em todo o processo inicial que é desenvolver um aplicativo. E um ponto muito importante também é que além de toda essa estrutura que você está montando, você precisa também ter uma conta de desenvolvedor vinculado à Apple. Mas esse é um assunto que eu vou abordar num próximo vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Antes de mais nada, deixe o seu gostei aqui embaixo e comente o que você quer que a gente faça com essa aplicação ou algum exemplo de algum aplicativo que você queira que a gente desenvolva aqui dentro do canal. Até o próximo vídeo, valeu, fui!